Sul é a regional de maior acolhimento em todos os sentidos. Aqui nós temos um acolhimento ideológico, companheiros, companheiras, camaradas. A figura da Conceição por si só é uma mensagem de resistência, de amor, de respeito. Isso é muito importante para nós. Eu, algumas vezes, acabei não vindo nos conselhos do Extremo Sul, muito por conta de Rui, que delega algumas responsabilidades fora do Estado. Mas, assim, eu me sinto muito em casa aqui com vocês. Muito feliz, André, a sua fala. Nós fizemos um conselho sindical agora em Vitória da Conquista, que nós colocamos pela primeira vez 4 regionais, um conselho muito bom, muito prepositivo. E eu ouvi de uma dirigente da PLB, Hildo, eu passei a ler Gessé de Souza depois das suas falas de Gessé de Souza. E aí, a gente precisa fazer uma reflexão aqui. Quem é que está lhe oferecendo combustível do debate? Você está lendo o quê para estar convencido da sua jornada, do seu papel nessa luta? Não estou lendo nada, eu estou no Facebook e no Instagram. Aí, você coisificou a informação. Ainda que tenhamos grandes portais de informação, tipo o ICL, de Eduardo Moreira, a TV 247, o Vermelho, enfim, nós temos, ainda assim, é preciso que você diga, porque eu me concebo enquanto educador, e a minha referência de educador é Paulo Freire. Quando eu penso como é que eu devo ser, que professor sou eu, não é? Eu tenho que pensar Rubens Alves, eu tenho que pensar Paulo Freire, eu tenho que ter um ponto de referência. E aí, eu vi com esse livro, que tive a felicidade de ouvir aqui vocês comentarem aqui sobre esse livro. Não tem como você dirigir o movimento sindical sem compreender isso aqui. Pobre de direita. E o importante de Gessé de Souza, se você procurar quem é Gessé de Souza, ele é um pesquisador. 2 figuras no Brasil que vocês precisam ler. A outra é Isabela Calil. Isabela Calil, doutora pela USP, antropóloga, coordenadora do Observatório da Extrema-Direita, uma figura internacional, uma professora brasileira. Isabel Calil, com Q de quilômetro, aquele Calil com L novamente, bota lá no Facebook, bota lá. Ela é assim, simplesmente, ela te diz o que é que eu, quanto sujeito, preciso fazer, porque, Jovita, se a gente não despertar o sentimento de pertencimento dessa coletividade aqui, perdemos a guerra, parceira. Não é a batalha, perdemos a guerra. Se eu não convencer os meus pares de que eu preciso ir atrás de informações, o pobre de direita de Gessé de Souza, provavelmente, eu quero que Deus me dê sabedoria e idade para daqui a 50 anos estar vivo, né? Muita ousadia, né, Noé? Né? Maio Highlander existe, Lula disse que já vai viver até 150 anos, eu só quero viver até 105, né? Estou renunciando 45 anos aí, viu, Noé? Eu quero fazer aqui, Jovita, essa regional fantástica. A gente precisa reunir essa coletividade aqui em seminários e urgente. A gente não pode fazer o conselho sindical só para fazer planejamento
olhar no retrovisor como foi as desgraças lá atrás, o pouco que avançamos, mas para a gente precisa, Feliciano, pautar, sem informação não tem formação. Agora, que informação é essa? Ontem eu falei aqui para vocês, essa regional, que a Alemanha, entre 1933 a 1939, ganhou 1/3 de todos os prêmios Nobel do mundo. Uma revolução na educação, mas construiu Hitler. Então, a informação por si só não diz nada, de repente é uma desgraça. E aqui, Miroville, é preciso que nós tenhamos a capacidade de provocar os nossos pares, como o racismo construiu o Brasil, de Gessé de Souza. Esse livro, primeiro, A Elite do Atraso, eu que fui leitor de Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Gente, eu tive recentemente num evento na UFBA, e aí eu gostei, porque eu fui aluno da UFBA, e nós tínhamos lá, no curso de História, a ideia de que, a partir de Gilberto Freire, isso uma perspectiva do historiador, e não do sociólogo ou antropólogo, mas a ideia de que, a partir de Gilberto Freire e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, nós estaríamos fazendo uma grande provocação. E aí nós saímos daquela faculdade, ainda na década de 90, com a percepção de que, a partir daquelas duas obras, vem Gessé de Souza, com um livro de 200 e poucas páginas, A Elite... como é o nome do livro? A Elite do Atraso. E ele vai destruir Raimundo Faoro, vai destruir Sérgio Buarque de Holanda, vai destruir Gilberto Freire. E aí, turma, não tem como você, se você não estiver convencido, você não convence ninguém, cara. Vocês já imaginaram, Feliciano, o ateu vai bater na sua porta domingo de manhã, depois de tomar uma seleta, uma ressaca do inferno, isso já aconteceu comigo, e chega aquele povo domingo de manhã falando de Deus, né? E você precisa ser o cordial e dizer, tudo bem, como vai? Né? Gente, imagine que esse sujeito, no final da pregação, disse que ele é ateu. Ele está dizendo para você, para acreditar em Deus, mas ele está convencido que Deus não existe. Ou, professor Rui Oliveira, ou a gente provoca os nossos dirigentes a leitura objetiva, mas não é de um vendedor de ilusões, como diz Augusto Cury na sua obra, que é uma excelente obra, né? Vendedor de ilusão. A gente precisa utilizar esse espaço aqui dessa coletividade para a gente fazer provocações. Eu digo, Noé, que se tem uma obra que vai nos auxiliar no enfrentamento político, é essa obra aqui. Essa obra, para a gente entender, o Gessé de Souza vai pegar o branco pobre, que é bolsonarista doente, e ele vai pegar o negro pobre bolsonarista doente. E ele vai analisar, eu estou falando, não é de alguém aleatório, machista, falando sobre sociologia. É um pesquisador. Inclusive, o livro traz mapas e números. E por quê? Como é que a engenharia da elite para fazer com que o negro negue o próprio negro, o oprimido, adere à tese do opressor e odeia o seu par na condição de oprimido? Mas será que tudo isso que nós estamos falando aqui
É um show para animar a torcida ou é uma provocação para eu me... Qual é o espaço nessa luta que me pertence? Qual é o meu papel? Porque nós não queremos apenas, Marcos, dirigente da PLB. Nós queremos lideranças. E aqui, quando eu cheguei aqui conversando com minha amiga Jovita, que ela está num grupo de transição de governo lá em Eunápolis, eu falando para a Jovita, e aí, Jovita, dentro do meu tema aqui, a gente tem que superar o preconceito, a ideia de que sindicalista não pode ocupar cargo de governo. Primeiro, que governo e que cargo? Porque se for para receber o textinho do gestor municipal, o que deve fazer, não deve ocupar. Nós temos uma experiência, Neilton, muito feliz em Macajuba. Josete, quando Josete terminou 3 anos de secretário escolar em Macajuba, 100% das salas de aula de Macajuba tinha ar-condicionado. Quando a gente fez uma assembleia lá conversando com os professores que isso ia acontecer, que nada, os professores, que nada, isso não é possível. Fizemos isso. Colocando 50% das salas no período de Isaac lá em Juazeiro, 50% das salas de aula com ar-condicionado naquele sertão que ali é pertinho do inferno. Mas isso, quando você vai ouvir dos professores como aquilo repercutiu no ensino-aprendizado, os alunos ficam mais atentos e não precisa nenhum cientista falar isso. Então, gente, eu quero aqui inicialmente dizer para vocês da importância de tratarmos a questão política nos nossos debates. E aí, professor Rui Oliveira, você fez uma fala aqui agora fantástica. Por exemplo, nós sabemos que a PLB, sindicato, precisa em 2026 insistir na tese de que nós precisamos apresentar um nome para fazer o debate político na Assembleia Legislativa. E entre nós, existe um consenso de que Rui Oliveira continua sendo o nome com mais condições políticas de fazer esse debate, e esse é o melhor nome para a gente continuar essa caminhada. E nós precisamos utilizar desses nossos espaços para reafirmar, professora Conceição, o nosso compromisso. Porque, Rui, nós não podemos deixar para o início de 2026 trazer na pauta apenas 2026 que Rui Oliveira é candidato. E aí a gente precisa montar uma estratégia de que Rui possa, dentro desses 2 anos que nos resta, Rui, fazer uma programação. Você literalmente é um jovem. Pode fazer uma programação, Rui, para dentro desses 2 anos, Conceição, Rui ir em todos os municípios do extremo sul da Bahia. Porque o potencial de compromisso da luta, com a luta dessa galera aqui é muito boa. Nós temos regionais, e lamento falar isso aqui, antiético até, peço perdão aos ausentes, e que eles não saibam, né? Quando fala da questão de discutir política, vem Noildo falando de política. Um professor lá, agora do município de Queimadas, disse que esse livro aqui é o que ele falou, eu esqueci o termo pejorativo. Isso é uma cartilha de, ou seja, uma coisa tão, não, isso aqui é uma pesquisa, ele traz números, traz dados. Ele é um pesquisador, ele é um doutor que estava lá quando o muro de Berlim caiu em 1989. Ele estava concluindo o doutorado lá em Berlim Oriental. Então, um sujeito que fez doutorado por lá, e aqui temos doutor aqui, Nilson, sabe o nível de sacrifício disso. Então, eu quero aqui, Neilton, aproveitar esse espaço fraterno entre nós, figuras extraordinárias aqui. Eu fico muito feliz quando eu chego no extremo sul da Bahia. Tem outras figuras aqui, silenciosas, que pouco falam, observam muito, né? Mas a gente precisa, meu Deus,
utilizar desse espaço aqui, dizer aos camaradas que a química do tempo fez o cabelo ficar branco, mas nós continuamos acreditando nos nossos sonhos. Isso só serão possíveis se nós conseguirmos. Não, eu vou ter dificuldade de convencer o sujeito ali que é amado, que adora Bolsonaro. Eu vou ter dificuldade, mas eu vou. E aí, Rui, a gente precisa mudar radicalmente o discurso, Brasília. Aquele discurso nosso de que bolsonarista saia da PLB e entregue. Nós vamos ter que mudar. Não é tempo de perder ninguém. Não é tempo de perder ninguém. A gente vai ter que convencer os nossos pares, os nossos colegas, que com a eleição do Trump, com a eleição do Milei, vocês viram a pesquisa que saiu essa semana? Viram? Não viram da pesquisa Paraná Pesquisa? Bolsonaro 37,6, Lula 33,6. Se as eleições fossem hoje no primeiro turno, Bolsonaro ganharia as eleições. Você só vai compreender essa pesquisa se você compreender o que está aqui, um grande cientista internacional chamado o maior sociólogo desse país. Até a década de 90, o príncipe da sociologia era um representante. A USP fez agora, Neilton, uma universidade que tem 183 cursos na universidade. Está sempre entre as 100 melhores universidades do mundo, a maior e a melhor da América Latina, não é? E aí, voltando a Fernando Henrique Cardoso, que é o príncipe da sociologia, depois de Gessé de Souza, acabou literalmente porque ele foi a figura da sociologia a trazer para o Brasil na década de 90 o fim da história, que os historiadores aqui fica mais fácil, Francis Fukuyama, o grande pensador, para contrapor a Marx, que Marx dizia que o comunismo seria o fim da história, porque a história é feita de oprimido e opressor. Com a revolução com o comunismo acabou oprimido e opressor, todos na mesma unidade. E Fukuyama então sai pelo mundo com seu livro, e o Brasil abraçou, e quem abraçou no Brasil na década de 90, essa onda cor-de-rosa que vai surgir na Europa, principalmente lá na Inglaterra, né? Essa onda, a democracia cor-de-rosa, social-democracia, né? Então, gente, eu tenho uma leitura, este ano, se eu não estiver mentindo, esse outro livro aqui, parece 52 livros lidos no ano, para que nós possamos, eu não quero mais fazer doutorado, mestrado, não sei, lindo, foi maravilhoso. Se eu tivesse a idade de Neilton, eu até faria, né? Mas não tenho, sabe, Neilton? Então, assim, o que eu quero aqui com vocês é despertar, ajudar e também beber nessa conta. Eu fico maravilhoso aqui quando eu vejo falas de camaradas, companheiros que acreditam, continuam acreditando. Eu conheci Rui não sei se foi 80 anos atrás, Rui. E o Rui continua mais qualificado, no mesmo lado da história, dizendo que até o último momento da vida dele a luta em defesa de uma sociedade justa, de uma educação de qualidade. Isso é fantástico. Então, esses momentos aqui, professora Conceição, necessariamente, eu queria fazer uma provocação. Tem um livro do professor Rômulo Almeida, sobre a questão do neopentecostais, 1910, 1950 e a partir de 1970, em especial a década de 1980, com a Igreja Universal. E aí o Brizola falou no dia que as igrejas protestantes entrassem na política. E o que foi? Eu não sei se a turma aqui mais jovem se lembra, mas eu fui do interior, lá de Ipirá, do sertão baiano, e sempre ouvia dois rapazes brancos, com camisa branca, calça preta, batendo nas portas das casas, a estratégia montada. E aí agora você, quando lê Gessé de Souza, você entende. Max Weber,
Max Weber, na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, um livro mais conhecido, mas ele pega em especial a questão da religião, enfim, como os americanos perceberam aí uma figura lendária que acredita nisso tudo, que é lá do século XIX, Nina Rodrigues, não é? Como utilizar o instrumento religioso para você impor os valores e a percepção da extrema-direita. A extrema-direita europeia, olha lá, e não, Adolfo Hitler, no seu livro Mein Kampf, não, eu um dia deles falando com uma turma de bolsonarista que Hitler ainda escreveu, no período que ficou 6 meses lá preso, escreveu Mein Kampf, Minha luta. E Bolsonaro, mentira que Bolsonaro não escreveu aquele texto na Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo, da extrema-direita, eles colocaram alguém, um editor, para escrever e dizendo que é Bolsonaro. E Bolsonaro não escreve nada, não fala nada. E aí, se você entender por que pobre de direita, você vai entender por que o pobre, e ele faz pesquisa, e aqui tem as pesquisas que ele faz, e nós estamos vivendo agora, e eu sou professor de história, nós estamos agora vivendo a extrema-direita europeia. A eleição de Donald Trump não é surpresa nenhuma. O Steve Bannon, o guru da extrema-direita, aquele que veio aqui para Foz do Iguaçu fazer o encontro da extrema-direita das Américas sobre a coordenação de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E aí, Rui, como é que eu entendo que o meu professor, dirigente da PLB Sindicato, tem simpatia por isso tudo, não é? Então, é preciso, professora Jovita, que a gente eu não vou convencer meu colega dizendo, vamos tirar da PLB. Não, Jovita, a tarefa agora é o seguinte, porque esse sujeito que criou essa sujeita, que ele ligou o Bolsonaro, que está entre nós, tem uma formação. Ao contrário de dizer, vamos excluir, vamos convencê-lo. E eu não tenho dúvida, Feliciano, se a gente fazer seminários objetivos, para discutir, trazer grandes sociólogos, não é Noil, eu sou um vendedor de ilusão, vai trazer grandes sociólogos, grandes camaradas que comungam conosco, fazendo grandes seminários aí, André, em Teixeira de Freitas, em Porto Seguro, em Medeiros Neto, para a gente entender essa coisa, Rui. A gente não vai entender o mundo político, o nosso papel. Nós saímos na eleição, quando eu vi Deus Tete, a eleição, a campanha de vocês, eu achei, e eu tenho um carinho, uma admiração pela forma, uma sintonia dessa direção da PLB Sindicato de Porto Seguro, uma coisa linda, a campanha de vocês maravilhosa, um exemplo, e eu tinha certeza que aquilo aí teria um vereador ali, mas está faltando algo ainda nesse debate que a gente vai propor hoje. Conceição, no início da tarde nós temos um tema fundamental, gostaria que o professor Rui falasse um pouquinho sobre isso, que nós vamos apresentar para vocês o Fundo Solidário do Movimento Sindical, que nós aprovamos agora em 6 regionais de forma unânime, não é? Não tenho dúvida que aqui também será a mesma coisa. Nós vamos apresentar hoje no início das nossas atividades. Então, turma, para falar de política na educação, nós saímos do ponto de vista do resultado eleitoral das eleições de 2024 muito bem, mas não é o suficiente para ganharmos as eleições. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei assistindo esses dias depois da pesquisa, eu recorri a um monte de pensadores, cientistas políticos do centro e da esquerda. Esses números da pesquisa, Paraná Pesquisa, é assustador para nós. O Joe Biden estava com os Estados Unidos, está no pleno emprego. Por que a economia americana está tão boa aí, de novo, Gessé de Souza?
Essa de Souza. A pauta, o encanto de Bolsonaro não é a pauta econômica. Opa! Olha o alerta aí que Gessé de Souza está nos trazendo. É a pauta de costume. A pauta é o costume. Se você lê o livro, por que é que o negro e o branco pobre diz porque é que prefere Bolsonaro corrupto, morreram pessoas na pandemia, mas eu não quero, eles acreditam no kit gay. A coordenação do Lava Jato do Lula, botou Lula como corrupto, a gente vai entender porque o termo corrupção, Vargas, Jango, Dilma e Lula. Qual é a pauta que a extrema-direita, que sempre existiu e existirá, e agora ela saiu da periferia da política brasileira, engoliu a social-democracia, a direita, e pautou agora no centro e chegou para ficar, diz os cientistas políticos. Ou seja, é preciso que uma tragédia novamente, uma Segunda Guerra Mundial, tipo nazismo e fascismo. Então, esse movimento aqui, professor, é um movimento para a gente fazer essas provocações. E não adianta a gente ficar buscando informações em cima dos achólogos. É o pior cientista do mundo. Eu acho que o Bolsonaro é honesto e o Lula é ladrão. Por que é que esse, como diz Foucault, o sentimento, a consciência coletiva, o inconsciente coletivo, ou consciente coletivo, ou inconsciente, o consciente e inconsciente coletivo, doutor Neilton, de Foucault, essa compreensão, e aí, esse é o espaço, Neilton, Deus Tete, da gente fazer essa provocação, essa coletividade. Conceição, nós precisamos. A neutralidade do dirigente, André, a neutralidade é tudo que a direita. Eu vi Juca Kfouri, ele fala uma história que o Lorde fez um acordo com o mordomo lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra. O Lorde chamou o mordomo e disse: você vai votar nos trabalhistas, não é? Ele, senhor, de fato, eu vou votar nos trabalhistas. Aí o senhor, o mordomo olha para o Lorde e diz: o senhor vai votar nos conservadores, não é isso? Aí o conservador: vamos fazer um acordo aqui? Vamos passar domingo tomando vinho em casa, nem eu voto, nem você vota. Acordo feito, acordo feito. É isso que o conservador quer, lhe anular. O seu silêncio está favorecendo a quem lhe oprime. Então é necessário, Conceição, que nós tenhamos a sabedoria, a facilidade de dialogar com os nossos pares, mostrar a necessidade. E aí, eu digo o seguinte: quando você concluir, e aí nós temos aqui pessoas fantásticas, que a gente possa fazer um clube de leitura, Neilton, e que a gente se permita um momento, uma vez, 2 vezes no ano, o encontro que vocês fazem lá, pela memória dos nossos heróis, que foram brutalmente assassinados lá, excelente. Agora nós precisamos também, Conceição, LN, ter os nossos espaços, dos dirigentes do movimento sindical, para a gente dizer o que é que a gente acha. O que é que a gente acha? Porque ou vai partir de nós uma iniciativa de organização, de enfrentar a extrema-direita, porque desde as eleições de 2018, nós estamos perdidos. Nós estamos combatendo fake news, que não vai passar nunca em lugar nenhum aqui. Vai às decisões do STF. Aí quando a Zambelli é condenada a R$200 mil, faz um PIX que na mesma hora arrecada R$1 milhão. Então, as multas do STF é um showzinho, é um nada para essa turma. O que nós precisamos aqui é ter clareza, certeza de que ou o movimento sindical dá um alerta de potencializar a militância. Agora, militância que lê nessa porra. Militância que lê. Não é militância que fica no... Por que não? Mas Noildo, 2 vezes, dirigente sindical, alguém botou um fake news. Aí eu, Noildo, veja essa informação, eu digo, não, vá você mesmo e pesquisa essa informação.
Você tem uma mania de achar tudo, querer tudo pronto. Gente, dito isto, nós conseguimos avançar nas eleições de 2026 e 2024 nos números. Quantos votos nós tivemos os candidatos da PLB? Avançamos. Mas não é o suficiente da gente faltar o enfrentamento de ordem ideológica. Não é. Tá? A gente vai precisar reorganizar as nossas forças para avançarmos mais. Bom, precatório do Fundef. Precatório do Fundef, nós